tenho o prazer aqui, a honra de compartilhar com vocês a minha mais recente invenção, quase que uma descoberta praticamente, fruto de anos e anos e anos de pesquisa, estudo científico detalhado acerca de todas as ferramentas de corte que o ser humano já inventou. Eu posso falar para vocês que finalmente eu criei a ferramenta perfeita de sobrevivência. É o único item capaz de dar conta com excelência de todas as questões ligadas à sobrevivência, ao bushcraft, tudo isso num item só. E para mim é um orgulho poder compartilhar com vocês o meu conhecimento, essa nova ferramenta. Eu tenho certeza que eu vou vender milhões de unidades e que possivelmente eu vou me tornar um multimilionário aí da indústria da cutelaria. Tá aqui, ó, a ferramenta perfeita para o mato. Essa ferramenta é capaz de fazer tudo. Ela dá conta de serviço pesado, capaz de derrubar a árvore. Ela é capaz de abrir picada. Ela tem um facão na ponta, ok? Ela tem uma faca mora aqui, ó, capaz de abrir entalhes. E obviamente ela tem também um alicate para ajudar você a cuidar de algumas necessidades. Você pode ter esse alicate aí, claro que sem falar nas outras ferramentas menores que vão estar no cabo do alicate. Então vocês podem observar que se você levar essa ferramenta aqui para o mato, você não precisa de mais nada. Isso aqui já dá conta perfeitamente de todas as suas necessidades. Claro que você vai ter que tomar um pouco de cuidado na hora de manusear a ferramenta, mas é a ferramenta perfeita para o mato. É tudo que você precisa e é isso que eu vou usar daqui para frente. E essa foi a minha criação número 1. Eu estou muito feliz de ter bolado essa ferramenta, ter tido essa ideia. Eu não sei como ninguém pensou nisso aqui antes ainda. Gente, falando sério, né? Vamos deixar de palhaçada. Até guardar vou botar essa bainha aqui porque isso é perigoso. Isso é uma brincadeira apenas, para chamar a atenção de vocês para um assunto interessante. Um assunto que foi discutido recentemente no curso de Bushcraft aí, da Escola Mestre do Mato, e é um assunto que eu queria trazer agora para o YouTube, trazer a discussão junto de vocês aí. Pode ser que algumas pessoas talvez não entendam o motivo da brincadeira, pode ser que algumas pessoas também não venham concordar comigo, não tem problema nenhum, gente, eu não sou o dono da verdade, isso aqui é só a minha opinião, ok? Essa brincadeira toda com essa bugiganga aqui inútil, né? Foi simplesmente para mostrar para vocês que não existe uma única ferramenta, uma única lâmina capaz de dar conta de todos os aspectos necessários da sobrevivência do bushcraft. Quando alguém fala que uma faca ela é boa para bushcraft, boa para sobrevivência, eu acho isso quase que um pouco de incoerência. Ela pode ser usada para bushcraft, ela pode ser usada para sobrevivência. Mas ela ser boa para bushcraft e boa para sobrevivência ao mesmo tempo é um pouco complicado. Okay? Então não estou querendo dizer que uma faca, por exemplo, não possa ser usada para bushcraft e sobrevivência, mas simplesmente dizer que ela nunca vai ser boa para as duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente está escolhendo lâmina, vai ser sempre uma questão de ganha e perde, é um jogo de ganha e perde. Okay? Você sempre vai abrir mão de alguma coisa para conseguir uma outra coisa. A gente vai falar sobre isso com mais calma agora. Então, como nós já falamos, pessoal, olha, nunca houve e nunca haverá a faca perfeita, a ferramenta perfeita de bushcraft e de sobrevivência. Sério, se existisse a faca perfeita que daria conta de todas as questões ligadas à sobrevivência, bushcraft, tudo que você possa imaginar de corte, esse modelo já existiria. Isso já estaria aí no mercado há muito tempo. A razão pela qual eu fiz aquela brincadeira inicial com aquela bugiganga inútil lá, que é um monte de lâmina amarrada junto, é só para mostrar para vocês que se a gente realmente quisesse trazer para uma única ferramenta todos os conceitos aplicados nas lâminas, na fabricação de uma lâmina, quando a gente está pensando na criação de uma lâmina, a gente acabaria com um monstro, com um Frankenstein, mais ou menos igual aquele ali, que eu mostrei para vocês.
Então, o objetivo principal dessa discussão nossa aqui hoje é mostrar para vocês que não existe a lâmina perfeita que vai dar conta de tudo. Existem lâminas sim que podem trabalhar a questão do bushcraft e da sobrevivência juntos, mas elas nunca vão ser perfeitas para o bushcraft e perfeitas para a sobrevivência ao mesmo tempo. É sempre, como nós já falamos anteriormente, um jogo de ganha e perde. Você vai abrir mão de um perfil para conseguir um outro perfil que não seria possível combinar com o anterior. Então a gente tem que entender isso primeiramente para poder entender por que existem tantas facas, por que você tem faca com perfil diferenciado, para que serve essa faca. Gente, eu recebo milhares de perguntas e comentários toda semana, o que eu acho de faca tal, faca assim, faca assado, faca desse jeito. Facas que eu nunca ouvi falar na minha vida, possivelmente nem nunca vou conhecer, eu não sei. Sabe, realmente a maioria delas eu não sei. Eu vou entrar nesse assunto com mais detalhe, mas para mim, Juliano, o que importa não é tanto qual faca eu estou usando, mas o que eu consigo fazer com aquela faca. Então eu estou mais preocupado em, vamos dizer assim, o que a minha habilidade pessoal com a lâmina me permite alcançar em termos das tarefas que eu possa realizar com aquela faca e daquilo que ela me oferece em termos de perfil, que necessariamente se a faca é uma faca assim, se é assado, se eu posso, porque em última instância toda faca corta, né? Pode não ser exatamente para aquilo que você pretende, mas toda faca corta. Então, o que é uma faca? Essa é a discussão que a gente vai ver aqui hoje. Então, uma pequena amostra aqui de um tanto de faca, de um tanto de perfil diferenciado para um tanto de função. Não vou entrar em detalhes não. A gente tem a faca USMC da Ka-Bar, que é uma faca de combate, um perfil diferenciado. Essa é a famosa BK2, é uma faca de sobrevivência, ligada à questão da sobrevivência. Essa é a faca de piloto da Força Aérea também, ligada à questão da sobrevivência de um piloto. Então, isso aqui tem perfil diferenciado para aquela atividade do piloto. Essa é uma faca brasileira, Albatross, que a gente acha nas casas de pesca, muito boa para atividade geral de camping, pode ser usada aí para uma série de cortes. Essa aqui é uma faca Mora Triflex, perfil escandinavo, excelente para bushcraft, excelente para entalhe, madeira, preciso, corte preciso, não tem faca melhor, não tem perfil melhor que esse aqui. A gente tem aqui essa faca da Tramontina Sport, aí, que já está no mercado há vários anos. Tem essa uma faca artesanal, modelo javali, aí, feita com cabo, com o aço do arado. Temos aqui uma faca de cozinha de R$ 7,50. Você compra aí em quase qualquer lugar que vende material para casa. A gente tem todas, a gente tem facão, tem machado, a gente tem esse tanto de perfil diferenciado. Por quê, gente? Por que uma faca para entalhe preciso, ela é diferente de uma faca para sobrevivência? Olha a grossura. Vocês percebem a grossura de uma, a grossura do outra? Vocês acham que com isso aqui eu vou fazer um entalhe muito bom? Eu posso. Sim, eu já fiz entalhe para prancha do fogo com isso. Não é muito bom, não ajuda muito não. Levou muito tempo, eu tive que usar um outro tipo de pegada para o corte. No entanto, se eu usar uma faca com perfil escandinavo, é muito mais fácil abrir um entalhe preciso. Isso aqui não vai permitir que eu derrube uma árvore ou uma árvore menor, corte madeira, rache madeira para o fogo, pelo menos não durante muito tempo. Essa aqui permite. Então existem coisas que eu consigo fazer com essa faca aqui e que eu não faço com essa. Então o que a gente entende é que existem facas diferentes, com perfis diferenciados, para tarefas diferenciadas. A gente não pode esperar que uma faca com um único perfil vá funcionar perfeitamente para todas as outras tarefas, vá dar conta de todas as outras atividades da mesma forma. Não existe isso. A gente acabou de ver que uma faca com essa parte reta aqui da espinha permite um tipo de entalhe, por exemplo, que essa BK2 aqui com a lâmina grossa e esse perfil de ponta não vai permitir. Então é isso. E além do mais, a escolha da faca passa por uma outra questão também muito pessoal. Além do tipo de tarefa que você vai desempenhar com aquela faca, tem a questão do gosto pessoal. E, por um lado, a escolha da sua faca é quase que tão íntima, tão pessoal quanto a sua escolha de escova de dente, sei lá, o seu time de futebol, sua religião, ou sua namorada. Quer dizer, uma faca que às vezes pode ser
o sonho de consumo perfeita para uma pessoa, pode ser a melhor faca na minha opinião para mim, pode não ser para outra pessoa. E a gente tem que entender que essas diferenças estão ligadas também ao gosto pessoal de cada um. Então é a mesma coisa se eu falar para você, essa faca aqui, por exemplo, é a melhor faca que existe. É a mesma coisa que eu querer dizer, por exemplo, que a minha esposa, a minha mulher é a melhor mulher que existe. Sim, para mim ela é a melhor mulher que existe. Agora cada um tem a sua esposa, cada um tem a sua companheira, o seu companheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada um tem o seu próprio gosto no que diz respeito ao uso do equipamento ou então a escolha pessoais mesmo, que tange outros aspectos da vida, aí, como eu já falei, a escolha do seu parceiro, parceira, namorado, namorada, cônjuge, enfim. Não dá pra gente querer que todo mundo pense da mesma forma, concorde com os mesmos pontos, queira as mesmas coisas, deseje as mesmas características numa lâmina. Então não existe realmente maneira da gente juntar todos esses pontos numa única lâmina. Esse conceito da faca de sobrevivência como sendo um instrumento, por exemplo, que daria conta de todos os recados, como sendo um instrumento apenas para se carregar, isso é um conceito muito recente. Isso é coisa do século XX agora, não tenho muita certeza, mas possivelmente aí da segunda metade do século XX, quando a gente começou a usar esse termo de faca de sobrevivência. Faca, antes, não era um instrumento feito para trabalho pesado, para batone, esse tipo de coisa, que a gente está cansado de ver review no YouTube. Eu mesmo vou fazer review no YouTube de uma faca de sobrevivência, a gente pega, corta um tanto de coisa com a faca, mostra que ela aguenta o tranco, e é ótimo. Ela tem que fazer isso mesmo. Toda faca de sobrevivência que se preza tem que dar conta desse tipo de serviço. Mas essa abordagem, vamos dizer assim, esse uso pesado para uma faca, isso é coisa recente. Vamos levar em consideração esse modelo aqui, que eu estou mostrando para vocês, é muito parecido com o modelo da Green River Huntsman, o Hunter, que está aí já há muito tempo, e é uma faca que não aguenta abuso, nem a Green River, nem essa aqui, porque não precisa. O que o pessoal fazia com a Green River e o que o pessoal... telefone. Desculpa, gente, era um Mac no telefone, resolvendo os assuntos ainda relacionados ao bushcraft e os treinamentos. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Tanto essa faca de cozinha quanto a Green River, que se utilizava antigamente, a proposta delas, o propósito delas, não era servir com uma faca que faz tudo, mas simplesmente processar alimento, descamisar um animal, trabalhar esse tipo de atividade. Então a gente tem que entender bem que esse conceito de faca de sobrevivência, um item que vai cuidar de todos os aspectos, isso é muito recente. O Dave Canterbury, nesse vídeo que eu já havia mencionado anteriormente, ele aponta uma questão muito interessante para a gente perceber, é que apesar, vamos dizer assim, vamos pensar nessa faca de sobrevivência, apesar dela dar conta de diversos aspectos relacionados à atividade aí no mar, não quer dizer que todos esses aspectos ela vai trabalhar com a mesma excelência, que ela vai dar conta de uma maneira perfeita. Quer dizer que alguns aspectos que essa faca vai trabalhar vão deixar a desejar em relação ao que pode ser feito, por exemplo, com uma outra faca feita mais especificamente para aquele detalhe. Novamente, como exemplo, se tratando do entalhe na madeira, isso aqui vai fazer? Vai, mas nunca melhor que essa, que uma faca própria para isso. Então o Dave Canterbury, nesse vídeo, ele trata isso de uma maneira muito clara, muito interessante. Quem puder assistir aí, quiser assistir o vídeo dele aí, está em inglês obviamente, mas vocês vão ter uma aula muito rica sobre a questão do perfil de faca aí do século XVIII, século XIX, que se usava na América do Norte e na Europa também. Hoje em dia, a imagem da faca ainda é uma imagem que para o homem está muito ligada à questão da masculinidade. E de certa forma, isso aí acho que Freud meio que falou sobre isso aí. Tem gente que trata a faca quase como se estivesse tratando do próprio pênis. Desculpa a franqueza, mas a verdade é essa. Não, minha faca tem que ser grande, forte. Você vai usar uma faca só? Você vai usar só essa lâmina no meio do mar? Tudo bem, você pode ter uma faca que vai dar conta disso tudo, mas, cara,
Não precisa de ser assim. Não precisa de ser assim. Esse conceito dessa faca do Rambo, do macho, e se você tiver a faca, você vai dar conta de tudo, isso é muito recente. E ao meu ver, é uma ideia que é muito alimentada por filme de Hollywood, por essa coisa do soldado, do combatente, de ter aquela facona que para sair fazendo tudo e acontecendo com aquilo. Eu entendo que para o homem isso está muito ligado a essa questão da masculinidade, da afirmação da sua masculinidade. Então você tem que ter uma faca do fuzileiro naval americano que lutou na Segunda Guerra Mundial, porque aí você vai provar que você é macho pra caramba. Não estou falando que para todas as pessoas essa seja a relação com as lâminas, mas com certeza para várias pessoas, vamos dizer que passa por aí. Só para vocês terem uma ideia, alguns meses atrás eu estava numa loja aqui de BH, de camping e pesca, e tinha um rapaz comprando uma faca de sobrevivência. Os vendedores já me conhecem, me chamaram lá, esse cara está querendo uma faca de sobrevivência, explica aí para ele mais ou menos. Aí eu falei, cara, o que você quer? Eu falei, eu quero uma faca de sobrevivência. Aí eu falei, legal, olha só, aquela faca ali é uma faca legal, aquela outra ali é legal. Ele, não, eu quero aquela faca chinesa ali do Cabo Oco, igual do Rambo. Aí eu falei, velho, isso não é uma faca boa, essa faca é fraca aqui, ela tem esse problema, tem essa desvantagem. Para sobrevivência isso aí não é bom. Expliquei para ele direitinho por que aquela faca com Cabo Oco era inferior às várias outras opções, mais baratas até que ele tinha. Você sabe o que ele me falou? De verdade, o cara virou para mim e falou o seguinte, eu vou comprar essa faca porque a minha namorada vai ficar impressionada com ela. A namorada dele ia ficar impressionada com a faca, meu irmão. Ela tinha que ficar impressionada com, sei lá, outra ferramenta sua, velho. Não é com a sua faca, porque se você está numa situação de sobrevivência com a sua namorada, você vai precisar daquela faca para abusar da faca, sentar nela no porrete e aquela faca quebra, possivelmente sua namorada vai ficar impressionada com sua burrice para comprar uma lâmina vagabunda daquela. O que você está querendo provar, meu? Com uma faca de sobrevivência dessa, vai impressionar as mulheres? Você só vai impressionar alguém num churrasco de final de semana, quando a gente estiver todo mundo chapado, você aparece com uma faca daquela lá, ou quem não conhece mesmo. Então, essa imagem da faca grandona, faca robusta, e a faca que vai dar conta do serviço todo, isso é uma coisa recente, e é uma imagem que é alimentada por uma série de filmes e de ilusões de fantasia. Não estou querendo dizer isso, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou falar. Não estou querendo dizer que quem tem uma faca dessa grande, quem usa uma faca dessa, é uma pessoa que não viaja na maionese. Eu tenho faca de sobrevivência grande, blá 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 blá. Mas a verdade é que hoje em dia vocês já não me veem tanto com essa BK2 aqui. Por quê? Quando eu estou no curso de sobrevivência, eu levo essa faca e mostro para o aluno, olha, isso aqui é uma faca de sobrevivência. Mas a grande maioria das tarefas de corte que tem que fazer no acampamento são pequenas. Eu faço com canivete ou uma lâmina pequena. Eu só vou usar uma lâmina grande para derrubar uma árvore, para rachar uma lenha. E aí, se eu vou rachar uma lenha, eu não vou rachar com a minha BK2. Eu vou rachar com o machado, ou vou rachar com o facão. A BK2 eu vou usar só se eu não tiver mais nenhuma outra opção de ferramenta. Então ela vai dar conta mais ou menos de vários aspectos. Ok, é só um item, uma faca de sobrevivência. Mas quando eu estou no acampamento, eu não tenho um item só. Eu tenho facão, tenho machado, tenho canivete. A maioria das vezes, quando eu preciso fazer corte, ou é com facão ou com machado, corte pesado, corte bruto, ou é com canivete, uma faquinha de pescoço com uma lâmina pequena. É abrir um entalhe na prancha do fogo, é cortar, desculpa, é cortar, afiar uma madeira, é descamisar um animal, cortar um alimento. Isso eu faço com faca pequena. Eu não vou ficar cortando bacon com a minha BK2. Então, é uma faca boa, funciona para sobrevivência, sim. Mas se eu estiver pensando no conceito de uma lâmina só, eu nunca vou para o mato só com uma lâmina. Em geral, essa faca de sobrevivência ou qualquer outra faca de sobrevivência que eu venha a carregar comigo vai estar ali mais como um instrumento de backup. Se eu perder o resto, eu sei que a faca de sobrevivência está na minha cintura e ali ela dá conta de alguns aspectos. Bem ou ruim, ela me ajuda a cobrir alguns aspectos. Agora, o que eu uso de fato é o facão e o machado, para serviço pesado, como eu já falei, e uma lâmina pequena para o corte. Então, eu queria ter essa conversa com vocês, para a gente, só para expor primeiro a minha opinião, novamente, o que eu estou falando, eu não sou o dono da verdade. Isso é a minha forma de ver essa questão. Não quero ofender ninguém, por favor, meus amigos do mato, meus irmãos do mato, a galera que sai para o mato. Não estou dizendo que ninguém é mais macho que ninguém por ter faca assim assado ou por não ter. Não
não viaja, não estou querendo ofender ninguém. Eu só estou querendo dizer que o que a gente precisa fazer no mato realmente sempre foi um instrumento, uma lâmina grande, facão, machado e uma lâmina pequena. Essas outras facas de sobrevivência a gente usa, carrega. Você pode até usar só aquela lâmina em alguns acampamentos para treinar, habituar a fazer tudo com ela. Mas eu tenho certeza, se você for para o mato com uma frequência grande, igual eu vou sempre, você não vai querer ficar cortando bacon, cortando cordinha, cortando tudo com uma faca de sobrevivência, porque é trambolhuda demais. E você não vai querer partir tudo que é madeira com a faca de sobrevivência, porque você vai ter outros instrumentos que vão dar conta melhor. A menos que você só leve a sua faca de sobrevivência para o mato. Alguns de vocês aí já têm assistido aos meus vídeos, devem se lembrar aí de eu contando o caso desse vídeo que eu gravei, que está até no YouTube, chama Uga Uga, em que eu fui para o mato e resolvi fazer um kit primitivo usando só o material local, sem usar lâmina nenhuma. A única coisa artificial que eu usei foi um pedaço de paracorde para fazer a corda do arco. E tentei fazer isso. Foi uma trabalheira danada, já falei sobre isso há algum tempo. Eu usei pedra, arenito e algum tipo de granito que eu tinha lá para cravar, mas foi uma dificuldade danada para fazer esses entalhes, para cortar a madeira, para fazer um kit de fogo que fosse funcional. Não era nada bonito. Aqui lá eu já falei para vocês em outros vídeos também, me ensinou uma experiência muito grande, me fez perceber que para o homem primitivo ele realmente precisaria de lâminas de pedra que fossem boas. Hoje em dia eu tenho acesso a algumas lâminas de pedra a partir do sílex, a partir da ágata e a partir do coque da mineração. Eu consigo perceber quão afiadas essas lâminas são. Eu tenho aqui alguns exemplos. Isso aqui é um pedaço de coque de mineração, ó. Vamos ver se está afiado. Só. Isso é coque de mineração, ó. Esse material aqui, ó, corta igual vidro. Então, é um tipo de recurso que pode ser usado. E o pessoal, durante milhares e milhares e milhares e milhares de anos, essa era a faca que eles conheceram. Era isso aqui que eles tinham de lâmina. Ou então vocês poderiam fazer igual o Otzi, que tinha uma faca dessa aqui, ó, de pedra, ok? Isso era faca antigamente. Vocês acham que esse instrumento aqui vai fazer o mesmo que esse aqui? Não. Mas o pessoal que usava esse instrumento aqui, eles tinham outros instrumentos para o serviço mais pesado. Eles tinham machado, por exemplo. Então não dependia só da faca. Isso aqui era só para serviço leve, só para entalhe, só para coisa menor. Gente, se a gente for para o mato hoje em dia, se você me der um facão e me der um canivetinho, de preferência um canivete suíço, que eu tenho umas 2 lâminas variadas e uma serrinha, um furadorzinho às vezes, acabou. Não precisa mais nada não. Quando a gente para fazer aquela análise do equipamento que o Otzi tinha em termos de lâminas, as lâminas pequenas que ele tinha, tudo que ele precisava de cobrir com aquelas lâminas, um canivete suíço desses, hoje dá conta perfeitamente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que no final das contas, seja utilizando uma lasca de pedra afiada que vai cortar bem, ou uma faca feita também com uma pedra lascada, uma lâmina simples, barata, que você consegue aí, ó, R$7, ou uma faca de sobrevivência mais cara, aqui no Brasil, ou uma lâmina artesanal, igual essa faca javali do Patrick. Seja qual for o tipo de lâmina que você tenha consigo, eu posso garantir uma coisa: a sua faca, a sua lâmina não vai operar sozinha. E vai ser sempre a sua habilidade pessoal em lidar com essa lâmina, a sua habilidade para poder desempenhar as tarefas que precisam ser feitas com aquelas lâminas que você tiver à sua disposição, é que vai determinar o sucesso, enfim, da sua empreitada aí, o que diz respeito ao manuseio dessas lâminas. Então não adianta você aparecer com a faca cara, importada, seja lá o que for, e não saber usar essa faca. Já pensou um dia? Escuta o que eu estou falando. Um dia eles vão inventar um sabre de luz mesmo, de verdade, igual aquele do Guerra das Estrelas. Meu, se você não souber usar aquele sabre de luz, ele também não vai resolver seu problema. Então, o Mac falou isso
lá no treinamento, os alunos estavam lá, ouviam, e é realmente desse jeito. Não me mostra a sua lâmina, não. Me mostra aquilo que você sabe fazer com ela. Me mostra aquilo que você é capaz de fazer com a sua lâmina. Porque é muito fácil você comprar uma lâmina qualquer. Ah, eu comprei a faca X, comprei a faca Y, pronto, estou resolvido. Não, meu. Se você não souber usar aquela faca, não souber afiar, restaurar o corte e o fio daquela faca, não adianta você ter. Então, o que eu quero chamar a atenção com esse vídeo, trocando em miúdos agora, depois desse blá 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 todo aqui, é só para o seguinte fato, de que não se preocupem tanto com qual lâmina vocês vão ter. Claro que tem, colecionem, vocês são colecionadores, podem ter as facas que vocês quiserem, quantas vocês quiserem, mas mais importante do que o número de facas que vocês têm, o modelo, o aço, a têmpera, etc., mais importante que isso tudo é a sua habilidade para lidar com essas facas, para operar essas ferramentas com segurança, porque são ferramentas também que podem causar um dano muito grande a vocês aí, até colocar em risco a vida de vocês. Então, faca, lâmina não é brinquedo. A gente gosta, a gente tem, a gente coleciona, todo mundo leva, todo mundo fala, mas isso não é brinquedo. E quando a gente para usar essas ferramentas diariamente, constantemente, você começa a ver qual o perfil realmente de fato que você gosta, o que funciona melhor para você, qual o tipo de atividade que você desempenha mais no mato e o que vai para você ser melhor para fazer aquela função, para desempenhar aquela atividade. Para mim pode ser um tipo de ferramenta, para você pode ser outro, para Beltrano, para Ciclano, isso vai variar, isso vai depender de pessoa para pessoa, assim como nós falamos. Cada um vai ter a sua opinião sobre quem é a mulher mais bonita do Brasil, sobre qual banda é a melhor, sobre qual religião está mais certa ou não, sobre qual time de futebol é o melhor. Faca, meu irmão, está dentro do mesmo contexto. Cada um vai lidar com ela, precisa lidar com ela e vai ter opinião sobre a faca que trabalha. Então, o mais importante, a gente está aberto para ouvir a opinião de todo mundo, ver por que a pessoa gosta ou não gosta, você não é obrigado a concordar, mas eu acho interessante porque a gente sempre aprende, vê um uso, às vezes você não está acostumado, vê que às vezes ela tem uma utilidade que você não sabia. E mais importantemente, então, mais importante do que qualquer outra coisa, que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: aprendam a trabalhar com faca, seja ela qual for, ok? Se você tiver que fazer uma prancha do fogo, te der uma faca de cozinha, te der uma BK2, ou te der uma lasca de pedra, você tem que aparecer com essa prancha do fogo feita. E aí é que a gente vai ver quem realmente que sabe fazer alguma coisa ou não. Quando você precisa de lançar a mão dos recursos que você tiver para dar conta das atividades que você tem que fazer. E aí é o seu conhecimento, é a sua capacidade, é a sua experiência que vai determinar o seu sucesso nessa empreitada, e não necessariamente, simplesmente a ferramenta que você está utilizando. Claro que ela vai te ajudar, mas acima de tudo é você que vai fazer a diferença.